Acreditamos em muitos mitos até hoje. Mesmo dentro da geração Google, ainda tem algumas mentiras que fazem parte do nosso dia a dia. Você ainda acredita que dormir perto do celular pode causar câncer? Que MacBooks são imunes a vírus? Que uma maior quantidade de megapixels faz a sua câmera ser melhor? Se ainda acredita nessas coisas, então esse vídeo é feito para você. Veja agora os 10 mitos tecnológicos que você acreditava até hoje. MacBooks são imunes a vírus. Durante muito tempo, a Apple alegou que os seus computadores MacBooks eram imunes a vírus. Essa era a principal propaganda da empresa para conseguir ultrapassar as vendas dos computadores com Windows. Mas tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? E em junho de 2012, a Apple foi forçada a tirar essa propaganda do ar, até mesmo na página do seu site. O reinado de um computador imaculado caiu por terra quando o malware do tipo cavalo de Troia afetou milhares de computadores Mac. Em suma, a suposta imunidade era só uma propaganda, e que muitos acreditam até hoje. Mais megapixels igual a melhor câmera. Quando você vai a qualquer loja de informática, eletrônicos ou supermercado, é bastante comum ver a propaganda da câmera acompanhado com a quantidade de megapixels, não é mesmo? Câmera digital Samsung 16 megapixels. Mas você sabia que a quantidade de pixels de uma câmera não significa que ela produz fotos melhores? Há diversos fatores que influenciam na qualidade de uma foto. Entre elas estão o tamanho, a tecnologia do sensor da imagem, a qualidade das lentes e vários outros detalhes que você nem imagina. Em alguns casos, ter mais pixels pode até prejudicar a imagem, se a câmera não tiver a capacidade o suficiente para aguentar. Carregar o celular só depois que a bateria acabar. Ah, quem nunca? Quem nunca ouviu uma bronca por colocar o celular para carregar antes da bateria acabar? Normalmente os mais velhos, como os nossos pais, que costumam em manter essa tradição. Alguns ainda acham que se você fizer isso, a sua bateria vai viciar. Antigamente as baterias eram feitas de níquel-cádmio e, em termos mais leigos, ela tinha sérios problemas de memória. A bateria lembrava o ponto onde a recarga começou no ciclo. Assim, se você começasse a carregar a bateria antes dela acabar, ela ia perdendo a capacidade ao longo do tempo, pois isso prejudicava a sua memória de onde o seu ciclo começava e terminava. Mas atualmente as baterias são feitas de lítio e elas não sofrem desse problema de memória. Por isso não tem problema você deixar ela carregar ou descarregar quando quiser. Talvez isso possa prejudicar um pouco a sua vida útil com o tempo, mas você provavelmente já vai ter trocado de celular antes que isso aconteça. Só para não dizer que não avisamos, os fabricantes normalmente indicam você a recarregar a bateria só quando ela estiver abaixo de 20%. Janelas privadas te deixam completamente anônimo. Não é só porque você abre uma janela anônima no Chrome que ela seja realmente anônima. Esse tipo de navegação só significa que ela não vai gravar o seu histórico de sites, suas contas e seus favoritos. Porém, isso não vai manter a sua identidade oculta em sites que você anda visitando, viu? Em suma, você nunca está totalmente anônimo na internet. Nada de tentar entrar na Deep Web para ver conteúdo restrito acreditando que você não será reconhecido desse modo. É perigoso utilizar o celular em um posto de gasolina. Muitos lugares no mundo proíbem o uso de celular em postos de gasolina, mesmo que em um caso de acidente com o celular nunca tenha ocorrido. Uma universidade chegou a estudar para saber quais seriam os motivos da proibição, e a única explicativa lógica que eles chegaram foi que era proibido sim usar o celular, para não se distrair, pois não há nenhum perigo real. Alguns pesquisadores afirmam que o mito surgiu em 1988, com uma explosão de uma plataforma de petróleo na costa da Escócia. Mas nunca surgiu qualquer evidência que apontasse que a causa do acidente tivesse sido um celular. Esvaziar a lixeira apaga de vez os dados. Baixou um conteúdo que ninguém mais pode ver? Aí você acha que é só deletar tudo e acabou? Nada disso. Faz sentido acreditar que esvaziar a lixeira do seu computador vai apagar os seus dados para sempre. Portanto, não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, os seus documentos não são apagados, eles só deixam de ser visíveis para o sistema operacional. O espaço que era ocupado agora está livre, mas os bits e as informações continuam lá. Por isso, você pode utilizar alguns programas para recuperar arquivos deletados. Alta resolução igual a tela melhor? Na mesma lógica dos pixels da câmera, uma alta resolução não significa que a sua tela seja melhor. Ela só é boa até certo ponto. A questão é,
Algumas qualidades são tão avançadas que você literalmente não consegue acompanhar. No caso de um smartphone, acima de 300 pixels por polegada, o olho humano não consegue perceber nenhuma diferença. Uma tela 4K de 5 polegadas teria 881 pixels por polegadas. Você só ia perceber alguma diferença em relação a uma tela Full HD se você olhasse com uma lupa. Então, para que tudo isso? Claro que para telas grandes, como para TVs e tela de cinema, uma 4K Ultra HD é melhor que a Full HD, mas ainda assim, não é lá tudo isso. Celulares provocam câncer. Para começar, não existe nenhuma evidência científica que smartphones e demais celulares podem causar câncer, inclusive no cérebro. Apesar dos celulares emitirem radiação, a intensidade é muito baixa, sendo completamente não nociva para o ser humano. Em suma, essa radiação não tem a capacidade o suficiente para causar um câncer. A Apple inventou o tablet. Apple e suas propagandas a longo prazo. Muita gente acredita que a empresa tem inventado o tablet, só que isso não é verdade. O primeiro dispositivo do gênero foi criado em 1989 e rodava Microsoft MS-DOS e custava $3.000 nos Estados Unidos. E depois dele, ainda veio toda uma geração de tablets que rodavam uma versão do Windows XP, feita para dispositivos portáteis. Mas o iPad, lançado em 2010, trouxe certas mudanças que mudaram completamente o conceito de tablet. Assim, a categoria ficou mais conhecida e se tornou bem sucedida. O teclado QWERTY foi feito para ser lento. Na realidade, o teclado foi desenvolvido para evitar o travamento de teclas no teclado das máquinas de escrever. O nome, caso você ainda não tenha percebido, vem das 6 primeiras letras do teclado. O mito vem de um suposto editor de jornal que estava cansado com que as máquinas de escrever travassem toda hora. Ele achava que isso acontecia porque os repórteres digitavam muito rápido. Então, surgiu o mito de que o teclado QWERTY foi projetado com as letras embaralhadas para que os jornalistas escrevessem mais devagar e dessa maneira a máquina não ia travar. E aí galera curiosa, gostaram do vídeo de hoje? Então você também pode indicar o seu vídeo pra gente, manda nos comentários. E não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo pra geral. Obrigado e até a próxima!